O que a Lava Jato está fazendo com a mídia é destruição. Esse discurso do neoliberalismo, com endosso acadêmico, passou a ideia de que se tinha que deixar livre fluxo de capitais, e o livre fluxo de capitais impediu o desenvolvimento no período, impedia a estabilização da moeda. Então, teve fortalecimento dos grandes grupos. A social-democracia, quando falhou o modelo liberal, não conseguiu apresentar uma alternativa, num primeiro momento, razoável de desenvolvimento. E todo o processo de enfrentamento da crise foi preservando os bancos. O Roosevelt, lá quando vem a grande crise de 29, toda a ênfase da New Deal foi para salvar os devedores. Então você salva os devedores, permite renegociação, perdão de dívida, tudo. Então eles passam a ser os consumidores na nova etapa. No caso agora, todo o movimento foi para salvar os bancos. Então você injetou uma dinheirama nos bancos e deixou a economia estagnada. Nesse período todo, com todas as ressalvas, com todas as concessões que foi feita ao capital financeiro aqui, o Brasil foi a grande alternativa. O Lula emerge em 2008, quando vem a crise, toda aquela política de estabilização que ele vai em frente, deixando de lado os cânones econômicos e se pautando pela objetividade e pelo bom senso, injetando dinheiro na economia, no crédito, nisso, naquilo. O Lula emerge naquele momento, o Brasil emerge como grande ator mundial, capaz de influenciar a social-democracia francesa, a social-democracia espanhola, os movimentos sindicais nos Estados Unidos, vira grande referência. O que o Lula faz na base da indústria é recuperar princípios básicos da economia. Esse jogo do neoliberalismo, eles criam teorias tão estapafúrdias para justificar os ganhos que esquecem os pontos centrais da economia. Você tem que ter demanda para ter investimento. Para ter demanda, você tem que ter políticas de indução à redução das desigualdades sociais, ao combate à miséria. Entra a Dilma fica 2 anos com um bom grau de popularidade, e daí a Dilma começa a se enredar, vem a crise das commodities. Então você tinha uma outra conjuntura, não era mais um país em crescimento, era um país em crise. Você tinha que estabelecer uma estratégia. E era muita areia para a experiência da Dilma política também, né? Então ela comete naquele período um conjunto muito grande de erros aí, que vem de 2014 e 2015, nada que justificasse a conspiração, né? E daí, em cima desses erros e da perda de popularidade, quando perde a popularidade, daí você tem esse pacto entre Ministério Público, Lava Jato, Procurador-Geral, Aécio, PSDB, Supremo, Congresso. Não teve tempo de consertar os erros porque veio o golpe, né? Daí você usa os recursos tradicionais, né? O golpe em cima da corrupção e tudo. Para combater a corrupção, tira uma presidente cujo único erro que encontram nela é as tais das pedaladas e colocam no poder, provavelmente, o mais corrupto grupo político pós-redemocratização, né? De outro lado, o fenômeno das redes sociais, que desestabilizam totalmente o mercado de opinião. Você tem o quê? A democracia representativa, os 3 poderes, você tem um sistema de eleição direta e uma mídia que sempre foi superpoderosa aí, que ao longo do século aí, tinha uma baita influência no mercado de opinião. Então a mídia tinha os seus interesses, tinha tudo, mas deixava de alguma forma regulado o mercado de opinião. Com as redes sociais, você tem um desmonte completo desse setor. E os jornais, a maneira que os grupos de mídia encontraram para tentar enfrentar essa maré aí das redes sociais foi se valer das redes sociais para praticar a tal da pós-verdade. Até é gozado hoje a Folha, Estadão, Veja, fazem matéria sobre a pós-verdade como se fosse algo externo ao jornalismo. Mas esse modelo do uso da pós-verdade ou da mentira e a disseminação nas redes sociais foi desenvolvido primeiramente pelo Murdoch, que é o magnata australiano que comprou jornais na Inglaterra, nos Estados Unidos, e foi importado para o Brasil pelo Roberto Tivita em 2005, 2006 e adotado por toda a imprensa. Se pegar o que a mídia fez aí você pega o seguinte, o momento de maior glória do Brasil foi 2009, 2010. O Brasil se tornou um ator global, articulando G20, G8, articulando OMC. Os caras conseguiram em poucos anos, graças a erros que foram cometidos também pelo governo aí, mas conseguiram em poucos anos jogar o próprio nacional lá embaixo. Pega a Copa do Mundo, uma das Copas mais bem organizadas de toda a história, mais bem organizada. A imagem que passou, mas nem em São Paulo não tinha nem pessoal com bandeira lá, tal pessimismo que foi jogado em cima da opinião pública, né? Um outro ponto que ocorre aí, que já vem desde 2002, 2003,
que é a geopolítica americana, que é muito aprimorada aí, que com os avanços aí de internet, eles conseguem graus elevados de espionagem eletrônica e se valem do que ocorreu em 2002 lá com as Torres Gêmeas para estabelecer um pacto global chamado Cooperação Internacional com ministérios públicos de todos os países, dentro de uma ideia legítima, né? Se o crime é internacional, você tem que ter uma repressão internacional. Só que em cima disso, por conta aí da falta de pulso de sucessivos governos, principalmente a partir do governo Dilma, eles passam a articular, eu diria quase abertamente, interesses específicos dos Estados Unidos. Tem corrupção nas empreiteiras americanas? Tem também. Tem nas empresas de aviação americana? Tem. Qualquer ação que eles façam contra a corrupção preserva as empresas. Esse é o ponto central. E aqui o Ministério Público e a Polícia Federal se transformaram em agentes ostensivos aí do interesse geopolítico norte-americano, em cima daqueles setores brasileiros que alcançaram uma preponderância internacional, como fizeram com a Itália, com a Operação Mãos Limpas. A Itália estava emergindo uma economia pujante lá, com multinacionais italianas se espalhando, eles arrebentaram com aquilo. Aí você fala, tinha corrupção? Tinha. Quando você pega a internacionalização de empresas nos Estados Unidos, na Inglaterra, antes disso, na Alemanha, você tem todas as jogadas, sim. Jogadas com o governo para entrar em outros países. Né? Mas qual a diferença? Nos outros países, o conceito da empresa nacional é um ativo nacional. É a empresa nacional que garante emprego, garante tributos, garante o desenvolvimento. Então, se tiver que atuar, você atua sem destruir a empresa. E aqui o que aproveitaram o discurso da corrupção para destruir. Eles pegam os setores que ganharam dimensão internacional nesse período que o Brasil se tornou um protagonista aí. As empreiteiras, uma entrada fantástica na África. O que elas assimilaram de tecnologia em todas as áreas aí, não só de construção, mas entrando em área de defesa, o que a Lava Jato está fazendo com a mídia é destruição. Se quisessem punir efetivamente, não é a pessoa jurídica que comete crime. Quem comete crime são pessoas físicas, executivos, acionistas. Punam, prendam. Mas o que eles estão fazendo é um trabalho deliberado de destruir essas empreiteiras. O segundo setor em que o Brasil ganhou uma dimensão internacional, alimentos e carne. Você tem hoje empresas aí que são hegemônicas no mercado internacional. Corrupção na área de fiscalização sanitária, que existe, isso aí existe. Em vez de fazer uma operação discreta, prendendo as pessoas, o que eles fazem? Um baita de um alarido que destrói a imagem das empresas. As campeãs nacionais. Então eles estão destruindo setor por setor.